Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor pra mim. Ele vai além do que eu posso ser. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são melhores e maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor pra mim e pra você. Ele vai além do que eu posso ser. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver.
melhores e maiores para você. Ele vai te surpreender. Amém? Glória seja dada a Deus. Olá pessoal, eu sou o pastor Arthur do Ministério Folha em Branco e nós vamos hoje aprender mais um pouquinho com o Senhor nessa série de palavras do Senhor do Ministério Folha em Branco. Hoje eu estou rouco, passei aí por um fim de semana meio difícil, tomei a vacina, quarta dose da vacina da Covid e a tríplice da gripe e as duas me derrubaram no final de semana. Estou me recuperando aos poucos, a garganta ainda continua rouca, né? Então eu peço até perdão aos irmãos da minha, às vezes, dificuldade em falar. Mas eu quero começar falando um pouquinho a respeito de um filme que foi lançado em 2000, cujo nome, o título era A Espera de um Milagre. Depois eu vou pedir para o Alex colocar o link no canal para vocês poderem acessar, caso vocês tenham interesse de conhecer. Mas esse filme, ele relata uma história bem interessante e impressionante e ocorrida numa prisão americana no ano 1935. E não é, pelo que eu sei, não é fatos reais. É um filme, né, contando uma história, mas não está relatando fatos que real aconteceram. Mas ele relata lá que o chefe da guarda da prisão era Paul, né, que era interpretado pelo grande ator Tom Hanks, né, um excelente ator, e um determinado dia ele recebe um prisioneiro, um novo prisioneiro, chamado John, que era interpretado por aquele ator chamado Michael Clarke Duncan. Ele era aquele ator negro, grande, forte, né, que vocês devem já ter visto outros filmes dele. Mas Michael, infelizmente, faleceu em setembro de 2012, aos 54 anos de idade, devido a problemas cardíacos. Mas esse filme é bem interessante, porque ele vem se desenrolando, ele começa a desenvolver entre os prisioneiros e os guardas uma relação um pouco incomum. E o centro dessa relação foi a descoberta que esse prisioneiro, o John, possuía um dom especial. Ele tinha um dom de curar, né, a enfermidades, de operar milagres. E esse dom começa a contagiar a todos naquele lugar, naquela prisão. Então os guardas e os presos daquela prisão começam a ter um relacionamento em comum e comovente até, com o preso chamado John, que foi condenado à morte, porque ele foi acusado, né, ele era muito forte, muito grande, ele foi acusado de matar duas gêmeas de 9 anos, o que na verdade não foi verdade, mas na época ele foi acusado, pelo filme ele foi acusado. E o seu tamanho, a sua força eram impressionantes e ele poderia desvencilhar ou matar a qualquer um, mas o seu comportamento era completamente diferente do seu tamanho, oposto da sua aparência, porque ele era dócil, ele era calmo, manso e era como uma criança. Ele tinha, inclusive, medo de dormir no escuro. Ele pede até para o chefe da prisão para deixar uma luz acesa. E ele cura, então, a doença do guarda, né, do chefe da prisão, que sofreu uma enfermidade, e também cura a enfermidade da esposa do diretor daquela prisão. E havia até um ratinho de estimação de um dos presos, que também chegou a falecer, e ele vai e consegue curar e trazer à vida aquele ratinho. É claro que tudo isso é uma história, mas com o passar do tempo, os guardas aprendem que, às vezes, os milagres acontecem em lugares e em momentos inesperados e de formas sobrenaturais. Então, eu indico que você assista esse filme, essa linda história, que já fez muita gente chorar no cinema, mas é uma linda história que pode até ser compreendida como algo que Deus pode fazer e operar, usando a vida de alguém. Eu tenho certeza que você vai gostar dela. E aproveitando o gancho dessa história, eu quero convidar a vocês a nós meditarmos numa palavra cujo tema de hoje é: o milagre acontece no altar. O milagre acontece no altar. Eu convido a você a sua Bíblia, se for possível, em 2 Crônicas 7, 2 Crônicas 7, do versículo 1 ao versículo 3. E diz a palavra do Senhor: assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu
e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquele templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto no chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vou repetir essa última parte do versículo 3. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Para entendermos o entendimento dessa palavra, nós temos que entender o seu contexto, entender o que aconteceu. O povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor, que era um sonho do seu pai Davi. E todo o envolvimento do rei Salomão da época, né, e a mobilização que ele fez com o povo, que tinha esse propósito da construção do templo, de concluir a construção do templo, né, que havia sido prometido pelo seu pai, e consagrar a casa de oração a Deus e fazer então a vontade do Pai. E Deus expressa a Salomão aqui a sua vontade de habitar no meio do povo, o desejo de Deus de habitar no meio do povo. Então Deus aceita a oferta e o esforço do povo de Israel na construção do templo, que demorou, segundo os estudiosos, 7 anos para ser concluída. E nós temos relato de que o templo era muito suntuoso e ele era muito grande e muito luxuoso. E o templo abrigou a palavra de Deus e a arca da aliança. E a passagem 2, o 2 Crônicas 7, 12, Deus fala a Salomão sobre esse templo. Ele diz assim: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Então o Senhor fala a Salomão demonstrando o seu desejo de abençoar e proteger o seu povo. Mas essa condição de permanência da presença de Deus naquele lugar iria exigir muito da dedicação de Salomão e do povo. O povo deveria que se afastar dos velhos hábitos. O povo teria que se afastar das práticas do pecado. E o capítulo 6 de 2 Crônicas, vemos a oração que o rei Salomão faz a Deus. Momentos em que estava consagrando, momento antes que estava consagrando o templo ao Senhor. Uma oração linda, oração longa. Convido a você ler essa oração do capítulo 6, que é maravilhosa. E ele move o coração de Deus, e ele toca o coração de Deus com a sua oração. Aí no capítulo 7 de 2 Crônica, nós temos a resposta de Deus à oração do seu servo. Deus respondendo a Salomão de uma forma maravilhosa, de uma forma surpreendente, de uma forma sobrenatural. Então, realmente, eu convido a vocês lerem a oração de Salomão no capítulo 6. E vemos também a manifestação intensa e completa de Deus após a oração do seu servo, o rei Salomão, naquele lugar. Então, o versículo 1 diz, né, que assim que Salomão acabou de orar, desceu o quê? Fogo do céu e consumiu o holocausto, e consumiu os sacrifícios. E diz a palavra ainda que a glória do Senhor encheu aquele lugar, encheu aquele templo. Vamos dividir esse versículo em 4 partes, para que nós possamos entender o que Deus está falando nessas 3 linhas desse versículo. A primeira parte diz assim que Salomão acabou de orar. Então presta atenção, observe que Deus aguarda o seu servo a concluir, a terminar a sua oração. Deus não atropela a Salomão no meio da sua oração. Deus aguarda o servo concluir a sua oração e somente depois é que Deus responde. O homem atropela tudo, né? Mas nas coisas de Deus não há confusão, não há bagunça. Deus aguarda o servo dele terminar a sua oração, para somente depois dele terminar a sua oração, ele responder. É assim com a sua vida, é assim com a minha vida. Deus vai sempre aguardar a nossa oração. As coisas que são feitas por Deus são em ordem, são em decência. Deus respeita o nosso tempo, o nosso falar. Deus ouve com atenção a nossa oração
a nossa súplica. Deus aguarda o seu servo concluir a sua oração para somente depois mandar uma resposta. Aí a segunda parte desse versículo diz que desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu. A resposta de Deus veio na sequência do amém de Salomão. No momento que ele termina a sua oração, nem um minuto antes, nem um minuto depois, escrita de forma surpreendente para a vida daquele povo, sem intermediários, sem correios, sem e-mails, sem Instagram, sem nada disso. Direto do trono de Deus, direto do altar do Senhor, para o seu povo, para o teu servo. Assim é com nossas vidas, assim Deus quer agir em nossas vidas, falar diretamente ao nosso coração, falar diretamente às nossas vidas, sem intermediário. Claro que nós temos que respeitar os profetas, Deus usa sim os profetas, mas Deus quer ter intimidade para conosco. Deus quer ter aproximação para conosco. A resposta de Deus à nossa oração e clamor virá como fogo. Pode crer, meu irmão. No tempo de Deus, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Sem intermediário. E Deus agirá sobre nossas vidas, sobre a tua vida. Deus está esperando apenas o nosso amém. Está esperando apenas o nosso clamor. Está esperando apenas a nossa oração. Então, o que você está esperando para começar a clamar, a buscar a Deus? Comece a buscar a Deus e viva esse sobrenatural do Pai sobre tua vida. Aí, a terceira parte desse versículo diz assim: e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Na época, era necessário sacrifícios de animais para se ter uma resposta de Deus. Hoje não precisamos mais fazer isso, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado em nosso lugar no madeiro, na cruz do Calvário. O Cristo que nos libertou das amarras do inferno, das correntes. Temos apenas que buscar em oração, se humilhar, se entregar, depositar e esperar a resposta do Pai que virá sobre nossas vidas. Aí a quarta parte do versículo que nós lemos: e a glória do Senhor encheu o templo. E a glória do Senhor encheu o templo. E todos os filhos de Israel viram fogo e a glória do Senhor que desceu do céu e consumiu todo o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. Tamanha era que ela transbordou, que ela abundou o templo do Senhor. Todos que ali estavam ficaram embriagados com a presença poderosa de Deus. Podemos participar dessa experiência com Deus também, por que não? A glória do Senhor vai encher a nossa casa, vai encher a nossa vida. Basta buscarmos de coração aberto ao Pai. Nossa oração, será ouvida pelo Senhor. E teremos a resposta do Senhor entregue em nossas mãos. Deus vai operar de forma sobrenatural, da mesma forma que operou na vida de Salomão. Então se prepare para viver os milagres e sobrenaturais do Pai sobre tua vida. Aí o versículo 2 diz que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque ele estava cheio da presença, da glória do Senhor que enchia aquele lugar. Irmãos, não se consegue colocar mais água em um copo que já está cheio. Não se consegue colocar mais gasolina em um tanque que já está cheio. E o templo do Senhor estava cheio da sua presença. Deus não precisava de mais nada lá, de mais ninguém. Deus não precisava dos sacerdotes para clamar a favor do povo, porque o Senhor já tinha enchido aquele lugar. Deus não precisava de sacerdotes para interceder pelo povo, porque o Senhor já estava naquele lugar. Deus não precisava dos sacerdotes para nada, porque aquele templo já estava cheio da sua presença. Deus quer encher, quer transbordar a nossa vida com a sua presença. Deus quer encher a tua casa com a sua presença. O que nós estamos esperando? Temos que buscar a presença de Deus. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória do Senhor invadiu aquele lugar. A glória do Senhor encheu aquele lugar. A glória do Senhor abundou naquele lugar, assim como Ele quer fazer hoje sobre nossas vidas. Deus quer nos encher com a sua maravilhosa presença, com a sua grandiosa presença, e nos deixar extasiados, cheios, alegres, com a sua glória, aleluia. Aí o versículo 3 diz assim: quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo,
ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O povo se prostrou e adorou e invocou o nome do Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. A presença de Deus naquele lugar, a presença de Deus nos faz entender que somos muito pequenos perto do Altíssimo. Muito pequenos. Israel estava contemplando a glória do Senhor e viram sua oferta depositada no altar sendo recebida pelo Pai, através do fogo que desceu dos céus e consumiu aquela oferta, aquele holocausto. Assim como fez no altar levantado por Elias, que nós já estudamos em passagens passadas, quando ele estava lá em debate com os profetas de Baal e o fogo desce do céu e consome o altar, as pedras e lambe a água que estava lá naquele altar. Tudo acontece na presença do altar do Senhor. Por isso, devemos sim prostarmos aos pés do Pai. Devemos sim depositar nosso coração, nossas petições ao altar do Senhor. Devemos sim buscar a Deus com todo o nosso fervor, porque somente Ele terá uma resposta ao nosso clamor, aquilo que temos buscado ao Pai. O altar pode ser qualquer lugar, qualquer lugar. O seu quarto pode ser o altar do Senhor, o seu carro pode ser o altar do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Ele está em nós, é onde nós estivermos e buscando ao Pai, aquele lugar será santificado e será um altar ao Senhor. No nosso quarto, onde quer que nós estejamos. O Espírito Santo que vive em nós é que nos faz um altar vivo na presença do Senhor, do Altíssimo. Olha o que diz 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, igreja? Somos a casa do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Deus não habita em pedras, Deus habita em nós, em nossos corações, em nossas vidas. Por isso nós somos um altar vivo do Senhor. E é no altar que tudo acontece. E é no altar que nossas promessas são renovadas. E é no altar que Deus faz a sua aliança. E é no altar que nós encontramos refúgio. É no altar que Deus muda a nossa história. É no altar que somos libertos. É no altar que viveremos o sobrenatural do Deus. É no altar que tudo acontece. É no altar que a presença de Deus entra em nossas vidas. Vamos dividir esse versículo também que nós lemos em três partes, para melhor entendermos o seu significado. Israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo. A glória do Senhor encheu aquele lugar. E a glória do Senhor vai encher a sua casa, meu irmão, minha irmã. Vai sim, porque é a palavra do Senhor que está dizendo. Vai encher a sua vida. Basta para isso crermos com todo o nosso coração. Basta você crer com todo o seu coração. Aí diz que eles se ajoelharam no pavimento e colocaram o rosto no chão. Todo joelho se dobrará à presença do Senhor. Todo. Na presença do Senhor, o lugar mais alto que devemos estar é o chão. Esse é o lugar mais alto de um servo, prostrados, com o rosto em terra. Romanos 14:11 está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Todo, sem exceção. Então o chão é o lugar mais alto de um servo. E glorifica a Deus por isso. As coisas de Deus são vividas de uma forma sobrenatural, que o mundo não entende. Para vivermos a experiência com Deus, temos que olhar para o alto, mas prostrados aos pés do Pai. Porque elas vêm do alto. Viver a experiência com Deus é loucura para o mundo, então deixa o mundo achar que é loucura. Viva essa loucura do amor do Pai. Aí a parte 2 diz assim: adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom e seu amor dura para sempre. Não existe Deus melhor e maior do que o nosso. O bom Pai, que é o Senhor Jesus, cuida de suas ovelhas, cuida de nossas vidas, cuida dos seus escolhidos. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos alimenta, Ele nos liberta, porque Ele é bom.
porque Ele é bom. Salmo 100, que eu gosto muito, diz assim: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entre por suas portas com ação de graça, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal e eterno, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Porque o Senhor é bom. O fogo é a aprovação do Senhor à nossa oferta. O fogo que consome o holocausto. O fogo que enche o nosso coração. O fogo que revela a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O fogo que vem em resposta ao nosso clamor. O fogo que vem em resposta à nossa adoração. Tudo começa no altar do Senhor. Hoje, Noé, ergueu um altar ao Senhor. Abraão ergueu um altar ao Senhor. Isaac ergueu um altar ao Senhor. Jacó ergueu um altar ao Senhor. Josué ergueu um altar ao Senhor. Até Saul ergueu um altar ao Senhor. Davi ergueu um altar ao Senhor. E você, meu irmão, que você já ergueu um altar ao Senhor? Ah, você quer me dizer que eu tenho que pegar tijolos, pedra, areia e cimento para erguer o altar? Não, porque o nosso corpo, o nosso ser é um altar vivo de Deus. Esteja na presença do Senhor e seja cheio do Espírito Santo do Senhor, e você será um altar onde quer que você esteja, onde quer que você coloque a planta do teu pé. Não deixe suas lutas e problemas te cegarem, irmão. Não deixe de lado a busca pelo Senhor em oração. Viva a vida na presença de Deus. A vida sem Deus é como uma casa sem manutenção. Ela fica feia, com rachaduras, e começa a aparecer, a pintura começa a descascar, e com o tempo ela vai rachar e vai ruir. Deus quer restaurar as nossas vidas, os nossos corações, nossa casa. A sua vida deve estar no altar de Deus. Olhe para o altar e deposite a sua vida, a sua esperança, confiança, desejo, pedido, amor no altar do Senhor. Seja sincero com Deus, porque Deus conhece nossa vida muito bem. Não esconda seus problemas, lutas e sonhos. Deus quer nos ajudar a vencê-los. Não jogue para debaixo do tapete seus problemas, achando que Deus não se importa, porque Deus se importa sim e quer te ajudar. Não tente fingir que está tudo bem, porque Deus conhece os nossos corações. Não esconda nada de Deus, porque nada fica oculto aos olhos do Altíssimo. Corra para o altar de Deus. Corra, porque lá é o melhor lugar que podemos estar. É lá onde os milagres acontecem, em nome de Jesus. Eu convido você a abaixar a tua cabeça, se possível, fechar os teus olhos para nós orarmos ao Pai. Em agradecimento por esta palavra. Pai querido, Deus amado, Senhor, te agradeço por esta palavra, Pai querido, a qual tu nos ensinaste, Pai, a importância de buscarmos em Ti, Pai amado, as nossas bênçãos, nosso clamor, a entregar no teu altar nossas lutas, nossas preocupações. Age, Pai amado, segundo a sua vontade, na vida de cada um que está assistindo e que está participando agora desse culto, Pai querido, ou daquele que ainda vai participar, Senhor. Move o coração, Pai amado. Mostra que Tu és Deus, Pai. Traz um sinal para nossas vidas. Traz um sinal, Pai, aquilo que nós temos clamado de Ti. Traz um sinal, Pai, aquilo que nós temos orado a Ti e apresentado no Teu altar, Pai. É o que eu te peço em Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada a Ti, Senhor.